Que nesses instantes as nossas mentes e os nossos corações possam estar abertos ao aprendizado, à reflexão, e que Jesus possa iluminar os nossos caminhos todos os dias. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos a seguinte afirmativa do evangelista: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." E sobre essa afirmativa do evangelista João, Emmanuel, nos comentários da questão 283 do livro O Consolador, vai nos dizer que Jesus é o enviado de Deus, e foi a representação do Pai junto aos seus filhos transviados, desviados do seu amor e da sua sabedoria. Ainda no comentário da questão 261 do Consolador, Emmanuel também vai nos dizer que o Verbo é o traço da luz divina, presente em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições de aperfeiçoamento. E que Jesus é a representação mais perfeita do Verbo para o orbe celeste. E olha que importante essa afirmação de Emmanuel. Jesus é a mais perfeita representação do Verbo, quer dizer, da luz divina para o orbe terrestre. Mas será que a humanidade, e nós também, reconhecemos Jesus como o Verbo de Deus, o enviado de Deus, o Messias prometido, ansiosamente aguardado e anunciado nas mais diversas profecias que nós podemos encontrar na Bíblia hebraica? E essas profecias que encontramos acerca desse Messias prometido, elas não são definidas de um modo uniforme. Vários são os perfis traçados para esse ungido, para esse prometido, para esse Salvador. E assim encontramos no livro de Jacó o perfil do Messias como o de um poderoso, no livro de Miqueias como um governante, no livro de Daniel como um rei, cujo reino será eterno e jamais será destruído. No livro de Zacarias, o Messias já vem como um rei humilde e justo, vitorioso, montado sobre um jumento. No livro de Isaías, nós já encontramos o perfil de um Messias como de um servo sofredor. E ali o profeta vai dizer que esse Messias vai ser oprimido, vai ser desprezado, vai ser ferido, vai ser entregue ao abatedouro como um cordeiro. Mas se grandes eram as expectativas em torno desse Messias, também como a maioria dessas expectativas messiânicas giravam em torno de um perfil de rei, de governante, de guerreiro, o mundo também aguardava que esse Messias proclamasse, implantasse um reino sobre a terra. E que reino era esse que a humanidade aguardava? Era um reino de pacificação e justiça, onde a ordem social iria se inverter, os humildes, os pobres teriam vez. Um reino esse onde imperasse a vontade e o domínio desse Messias sobre a ruína dos reinos terrestres. Eles achavam que esse Messias viria e destruiria os reinos terrestres existentes e implantaria um novo reino. Porque os reinos terrestres até então, eles estavam maculados pela injustiça social, pelas desigualdades sociais, pela corrupção. Nasceu, cresceu e viveu Jesus entre nós. E vindo Jesus, a humanidade não reconheceu nele o cumprimento dessas profecias. E a humanidade ainda continuou
lhe pedindo um sinal. E é o que nós podemos encontrar lá em Mateus capítulo 12, versículo 38, quando alguns escribas e fariseus aproximam-se de Jesus e dizem assim: mestre, nós queremos um sinal da tua parte. E àquela altura, Jesus já tinha demonstrado a grandiosidade do seu ser. Ele já tinha proferido mais belos ensinamentos. Ele já tinha curado. Mas, então, a humanidade não reconheceu nele o cumprimento das profecias. Mas por que isso aconteceu? Porque o seu perfil destoava, contrastava com aqueles perfis esperados. Jesus não vem, então, como um libertador, um guerreiro, um governante, um rei, mas Jesus vem como um humilde carpinteiro, cuja função primeira é a de divino educador. Jesus veio ensinar à humanidade as verdades divinas. Ele veio ensinar a humanidade a amar. E se nós observarmos, a vida de Jesus é uma fonte viva de ensinamentos desde o seu nascimento na manjedoura até o seu desenlace na cruz. E ele assim não desperdiçava nenhuma oportunidade para ensinar. E se o perfil de Jesus já contrastava com a maioria dos perfis que existiam à época, e o reino que ele veio proclamar? Muitos nem acreditaram que Jesus tenha proclamado reino algum. Porque o reino que a humanidade esperava era o reino que se referia à administração das coisas transitórias da terra. Eles esperavam uma pessoa que fosse resolver os problemas econômicos, os problemas sociais, os problemas políticos. Mas não foi a esse tipo de trabalho, de missão que Jesus veio desenvolver na terra. Mesmo porque se Jesus tivesse vindo para isso, para administrar essas coisas, quanto tempo teria durado o seu reinado? Jesus veio, sim, para uma missão muito mais importante. Ele proclamou, sim, um reino. Mas que reino foi esse que Jesus proclamou? Ele proclamou um reino de natureza divina. E essa proclamação não foi efetuada sob os brados de guerra, nem sob as intervenções violentas, nem pela força das armas. Jesus vem proclamar um reino da palavra. Essa semente incorruptível. A palavra de Deus vive, que permanece para sempre, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 23. Jesus vem implantar o reino, sim, o reino dos céus, colocando um princípio novo no coração dos homens. Jesus vem, sim, como um libertador. Libertador da ignorância. Ele vem libertar a humanidade da ignorância, da cegueira espiritual. Jesus vem despertar as consciências humanas para as verdades divinas. Jesus vem nos lembrar da nossa essência e da nossa natureza divina, quando ele nos diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Jesus também vem nos lembrar a nossa verdadeira filiação, quando ele nos diz: Pai nosso que estás nos céus. E assim, esse Deus Pai, Criador de todas as coisas, é o Pai de toda a humanidade. Não apenas o Pai do povo de Israel e não apenas o Pai dos convertidos ao judaísmo. Jesus ainda vem nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ainda não promete facilidades para aqueles que
o seguissem. Quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus ainda vai prometer consolo aos que sofrem, aos que choram, aos aflitos. E ainda Jesus vai prometer uma grande recompensa no céu para toda uma classe de perseguidos, injuriados, mansos, pacificadores, fazendo-nos lembrar que a vida continua para além do presente e que nada, absolutamente nada, escapa ao olhar justo e atento de Deus. Foi esse reino que Jesus veio implantar. Um reino de natureza divina, onde ele exerce desde os primórdios do nosso planeta. Só que o seu trono não está situado nas pairagens terrestres. O seu trono está situado nas orbes celestiais. E quando imaginamos assim esse reino de natureza divina, nós compreendemos que Jesus sim é um rei. Jesus sim é um governante. Jesus é sim um libertador. Só que o seu reino não é desse mundo. O seu reino não diz respeito à administração das coisas transitórias do planeta que nos encontramos. E analisando todos os ensinamentos de Jesus, nós encontramos na parábola do semeador um grande referencial do seu ministério pessoal sobre a terra e da obra que ele estabeleceu. Essa parábola é encontrada em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, ela inaugura o capítulo 13. E o capítulo 13 de Mateus é também conhecido como o discurso em parábolas. Ali Mateus vai reunir várias parábolas que falam acerca do reino dos céus. Em Marcos e Lucas, essa parábola, ela vem entremeada aos atos da vida de Jesus e aos seus ensinos. E o que essa parábola nos diz? Mais ou menos assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outra parte da semente caiu em solo rochoso, onde havia pouca terra. E por haver pouca profundidade da terra, imediatamente brotou. Mas raiando o sol, ela foi queimada e por não ter raízes, ela se ressecou. Outra parte caiu em solo espinhoso, e os espinhos subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a boa terra e dava fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador. Um ensinamento tão curto, a princípio tão simples, mas que nos traz grandes verdades e grandes ensinamentos. E aí, muitos podem dizer assim: ah, mas não é possível, Michele, você está querendo me dizer que essa parábola se refere ao ministério pessoal de Jesus? Sim. E por isso, nesse instante, eu convido a todos para olharmos mais detidamente para essa parábola, com carinho, com atenção, com cuidado, porque a nossa grande dificuldade, ao nos depararmos com os ensinos de Jesus, é de lançarmos um olhar mais aprofundado. Geralmente, nós nos prendemos às imagens, aos simbolismos e à superficialidade da mensagem, mas esquecemos de mergulhar mais profundamente nesse universo das verdades divinas. E para isso, nós precisamos conhecer, estudar,
interpretar, associar um texto ao outro texto, associar uma fonte de informação à outra. Precisamos entender o contexto da época na qual essa mensagem foi proferida. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que aquilo que está aparente na mensagem de Jesus representa apenas a ponta do iceberg, que inúmeros outros ensinamentos estão submersos nesse oceano das verdades divinas. E ainda percebemos que os ensinamentos de Jesus, eles não se referem apenas a uma época, a época que ele foi proferido. Os seus ensinamentos são atemporais, quer dizer, eles se referem a todas as épocas da humanidade. Eles não são transitórios, eles são permanentes, eles continuam válidos, eles continuam em vigência durante todo o período da humanidade. E ainda, os ensinamentos de Jesus, eles não são restritivos, quer dizer, eles não dizem respeito apenas ao povo de Israel, ao povo que ouviu Jesus à época. Os seus ensinamentos são abrangentes, dizem respeito a toda a humanidade. E assim, eu convido vocês, mais uma vez, para lançar um olhar mais atento para 4 elementos dessa parábola: o semeador, a semente, o solo e os frutos. O primeiro elemento, semeador. Eis que o semeador saiu a semear. O que a gente sabe do semeador? Não muita coisa, né? O que nós sabemos é que ele semeou. Mas, o que era esperado para um semeador à época de Jesus? Esperava-se que essa pessoa saísse com um embornal. Quem aqui da época do embornal? Também sou. Né? Aquela sacola, aquela bolsa de tecido, né? E era uma preocupação sustentável, já era de tecido, né, a sacola. E nessa sacola era alocada a maior quantidade de sementes possível. Então, a missão do semeador era sair caminhando por um terreno que estivesse disponível para o plantio e lançar as sementes. Mas ele tinha que lançar as sementes de uma maneira que não ficasse nenhuma parte do solo sem recebê-la. E o semeador da parábola, ele fez isso? Fez. Como que a gente sabe que ele fez? Porque a semente caiu à beira do caminho, e à beira do caminho, em um terreno, representa a extremidade de um terreno. A semente caiu no solo rochoso, no solo espinhoso e na boa terra. Então, o semeador cumpriu fielmente o seu papel. A quem nós podemos atribuir a figura do semeador? Um pouquinho mais à frente, em Mateus capítulo 13, versículo 37, Jesus se proclama o semeador. Ele diz assim: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. Jesus se proclama o semeador, e se nós, então, entendermos Jesus como o Verbo de Deus, como o agente comunicador da palavra divina, sim, ele veio com essa missão de semear. Mas semear o quê? Aí nós vamos para o segundo elemento da parábola. O que representa a semente? A semente, na própria parábola, nós encontramos a definição da
da palavra de Deus. Essa semente incorruptível, como dissemos, essa palavra de Deus viva. Então ele vem proclamar a palavra de Deus sobre a terra para os corações humanos. Só que, quando se semeia através da palavra, nós precisamos fazer uma observação. É somente através da palavra que nós semeamos? Jesus semeou também, principalmente através das suas ações. Quando ele olhava amorosamente para alguém, ele semeava a semente do consolo. Ele semeava a semente da esperança, da compreensão para aquelas pessoas. Quando ele curava, ele também semeava a semente da renovação, da esperança para aquelas pessoas que já estavam desenganadas. Então, a palavra de Deus viva, ela pode ser semeada da maneira falada, mas principalmente também através das ações e atitudes de amor. Só que, até então, Jesus, o semeador, a palavra é a semente, mas a semente que também pode ser a ação. Só que, se nós pensarmos assim, será que somente Jesus pode ser compreendido como semeador? Será que ninguém mais pode representar essa figura? E aí nós precisamos lembrar o seguinte: se Jesus veio como um enviado de Deus, quem está acima de Jesus? Deus. E Deus semeia a vida. Deus semeia a semente de homens e de animais. Deus, então, é o grande semeador do universo, que opera majestosamente na obra da criação e cumpre fielmente os seus desígnios. A quem mais podemos atribuir a figura do semeador? A cada pessoa que leva a mensagem do Evangelho, a cada pessoa que leva a mensagem de esperança, de consolo, de amor, também podemos denominar semeadores. E eu costumo dizer que são semeadores individuais. Por quê? Porque muitas vezes o seu campo de atuação é mais restrito. Restrito à sua família, restrito ao ambiente de trabalho, restrito a uma casa espírita, mas o seu papel não é menos importante. E o terceiro elemento da parábola, o solo. O que significa o solo? O solo representa os níveis de receptividade da semente. Representa as disposições do coração para receber essa mensagem da palavra divina e a sua reação a essa mensagem. O primeiro tipo de solo, à beira do caminho. À beira do caminho, a semente nem germina, porque a semente não consegue penetrar no solo. Porque geralmente o solo à beira do caminho é aquele solo endurecido, porque as pessoas vão passando e vão pisando e ali nada nasce. E a beira do caminho pode ser comparada àquele ouvinte desatento, aquele ouvinte de mente fechada, aquele que nada absorve da mensagem, aquele que nós dizemos popularmente, entra por um ouvido e sai por outro, porque ele acredita que a mensagem não é para ele, que ele não precisa ouvir aquelas coisas. E se ele vem a uma casa
espírita ou se ele vai a uma casa religiosa, ele não presta atenção. Ele fica sentado pensando assim: nossa, essa palestra vai demorar muito. Eu vou sair com meus amigos. Eu quero assistir tal filme. E não sei o quê. E fica olhando no celular. Quer dizer, ele não aproveita nada. E o solo rochoso. O solo rochoso é aquele tipo de solo que tem uma fina camada de terra por cima e embaixo existem o quê? As pedras, as rochas. Então, nesse tipo de solo, a semente germina. Ela começa a germinar, só que ela não consegue criar raízes. Por quê? Porque ela encontra as rochas, as pedras. A que tipo de ouvinte nós podemos comparar o solo rochoso? Podemos dizer que são aqueles ouvintes de mente emocional. Então, para ficar mais fácil a nossa compreensão, vou dar um exemplo bem peculiar e que eu acredito que todos conheçam. Sabe aquela pessoa que vem à casa espírita, ou às vezes até alguma outra casa religiosa, e assiste uma palestra e se emociona, e chora. E aí ela chega em casa e ela fala para todo mundo: como a palestra foi linda, você devia ter ido, porque foi maravilhosa. Aí ela fica sabendo que a palestra é divulgada, né, pelas mídias sociais, então ela compartilha o link da palestra com todo mundo. Aí, no dia seguinte, ela recebe uma notícia nada agradável. A vida lhe traz alguns problemas, alguns desafios que lhe pedem solução. E quando ela se depara com aquela dificuldade, ela pensa assim: esse negócio de espiritismo não está com nada. Porque vocês vejam, eu vou à casa espírita, eu frequento, eu faço a minha parte, mas olha só, minha vida está de ponta cabeça. Eu não merecia passar por isso. E aí, o que ela faz? Ela desiste. Ela desiste de se fidelizar a uma doutrina, ela desiste de seguir Jesus e, às vezes, ela fica em busca de outras religiões, de outras crenças que vão solucionar os seus problemas. E eu digo para vocês que religião nenhuma, doutrina nenhuma, filosofia nenhuma vai nos resolver os problemas. A religião, ela tem como função primeira fazer a nossa ligação com Deus. Fazer com que o nosso olhar se volte para o Pai, para as coisas espirituais. E nisso a religião vai nos dar a base, o esclarecimento, o entendimento, o subsídio para que nós consigamos enfrentar os problemas. E essa pessoa, então, ela tem uma fé frágil. A sua adesão à verdade é superficial. Quando ela é convidada a dar o seu testemunho de fidelidade a Jesus, quando ela é convidada a perceber que o caminho com Cristo não é um caminho fácil, mas é um caminho que traz a alegria da consciência tranquila do dever cumprido. Quando ela precisa dar essa prova de fidelidade, o que ela faz? Ela pula fora. E o solo espinhoso. O solo espinhoso, a semente germina e cresce, só que ela não produz. Nós podemos comparar o solo espinhoso com aquele ouvinte de mente inconstante. O que seria um ouvinte de mente inconstante? Ele gosta da mensagem do Evangelho, ele gosta da palavra que ele ouve acerca das verdades divinas. Ele se simpatiza com essa mensagem, ele tem até o desejo de
segui-la, vivê-la. Só que essa mensagem é disputada ardentemente com as suas preocupações com o mundo, com os cuidados do mundo, com a sedução das riquezas, com as demais ambições. Então, ele está indeciso. Ele não sabe se ele renuncia a si mesmo e segue Jesus, ou ele não sabe se ele aceita todos os convites que o mundo está lhe fazendo incessantemente. Para nós termos uma noção desse tipo de ouvinte, nós podemos dar o exemplo seguinte. Imagine aquela pessoa que vem à casa espírita, que frequenta e que gosta de estudar, por exemplo, e ela fica sabendo que em tal dia vai ter um mutirão aqui na casa para a confecção das pizzas, e que essas pizzas são para o sustento da casa. E aí ela é convidada a participar numa reunião assim como essa, só que também ela fica sabendo que no mesmo dia vai ter um churrasco. Um churrasco com o pessoal, né? E aí ela fica, quantos frequentadores tem no Kardec? De quarta-feira tem mais de 400. Durante, né, os outros dias, numa média de 150, 200 frequentadores, vai ter muita gente para fazer pizza. Partiu o churrasco. Por quê? O que acontece? Ela ainda, os desejos do mundo ainda lhe causam o quê? Aquele frisson. Ela ainda está apaixonada pelo mundo. E ela ainda traz o desejo de vivenciar essas coisas do mundo. Só que aqui nós precisamos fazer uma ponderação muito importante, para não corrermos o risco de sermos injustos em nossas colocações. Nós somos seres espirituais, só que estamos encarnados em um mundo material. E com isso, nós precisamos ser responsáveis com o nosso corpo físico. Nós precisamos ser responsáveis enquanto profissionais. Nós precisamos ser responsáveis enquanto cidadãos, respeitando e cuidando pela preservação do meio ambiente. Nós precisamos ser responsáveis quando vamos exercer o nosso voto. Nós precisamos ser responsáveis perante as leis que a sociedade nos impõe, respeitando essas leis, cumprindo com os nossos deveres e obrigações. Nós precisamos ser responsáveis com aqueles compromissos que assumimos perante alguém, perante uma empresa, perante uma casa espírita. Só que o que geralmente acontece? Nós colocamos a busca pelo desejo dos bens materiais, pela ambição, pelos prazeres, em primeiro lugar. Não é que não tenhamos o direito de buscar pela nossa melhoria e pelo nosso progresso material. E não significa que não tenhamos direito de ir ao churrasco. Nós temos o direito de ir ao churrasco, de ir ao shopping, de ir à promoção. Mas nós precisamos saber o que é essencial para nós. Nós não podemos inverter a ordem das coisas e lembrar do ensino de Jesus: buscai primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a preocupação com as coisas do mundo, na maioria delas, são legítimas. Porque vocês já imaginaram se nós
fôssemos irresponsáveis com as nossas contas, passássemos o cartão de crédito e pensasse assim, no dia eu penso como eu vou fazer para pagar? Não, as preocupações, assim, com as coisas do mundo são legítimas, mas nós não podemos perder o nosso foco. Em primeiro lugar, a minha transformação. Em primeiro lugar, o meu crescimento espiritual. Em primeiro lugar, a minha melhoria, o amor e o auxílio que eu posso levar às criaturas. E a boa terra? A boa terra é aquele tipo de solo que a semente germina, cresce e produz. E o ouvinte comparado à boa terra é aquele ouvinte de mente firme, de mente compreensiva, e nele a semente penetra em toda a sua alma, enche todo o seu coração, a sua vontade, a sua consciência. O ouvinte comparado à boa terra é aquele coração que está tão bem preparado, que quando ele ouve a mensagem do Evangelho, essa pessoa, ela entende verdadeiramente com fé autêntica. Ela se sente merecedora da misericórdia e do amor divinos. E por essa pessoa se sentir merecedora da misericórdia e do amor divinos, ela reconhece assim as suas limitações, as suas deficiências morais. Então, o que ela faz? Ela sabe o que ela quer. E o que ela quer? Ela quer caminhar ao lado do Pai. Então, ela fideliza as suas atitudes às leis divinas. E tudo que for contrário às leis divinas, ela procura, ela se esforça por afastar da sua vida. E quando nós dizemos que essa pessoa tem um coração tão bem preparado, significa o quê? Significa que ela faz em seu coração o processo de aragem. O que é o processo de aragem? É aquele no qual a terra do seu coração é movimentada e ela vai retirando as impurezas que nela existem. E como que ela faz a aragem da terra do seu coração? Através da reforma íntima, através da vigilância dos seus pensamentos e das suas atitudes. Então, é uma pessoa que está sempre atenta. É uma pessoa que também não desperdiça uma oportunidade de aprendizado, porque a vida todos os dias nos dá inúmeras oportunidades de aprendizado, seja através de um livro, mas também através das situações que acontecem no nosso dia a dia. E o fruto, ou a colheita, como dissemos? O fruto é o único sinal de que uma pessoa ouviu atentamente e corretamente. Então, aquela pessoa que presta atenção e que obedece à mensagem a que ela está ouvindo, porque o ouvir é muito também traduzido, né, do hebraico para as outras línguas como obedecer. Então, aquela pessoa que ouve corretamente, ela obedece àquilo que ela está ouvindo. E aí, quando ela obedece àquilo que ela está ouvindo, ela começa a produzir os frutos. E que frutos são esses? Os frutos do arrependimento, os frutos da obediência. E o que nós podemos caracterizar como frutos? Os frutos, nós podemos dizer que são as virtudes morais e intelectuais que a criatura desenvolve, conquista através do esforço próprio. E essas virtudes são incorporadas permanentemente ao patrimônio do seu espírito. Então, o que nós podemos citar de virtudes? O amor, a paciência, a mansidão, a compreensão, a paz, o domínio próprio, a alegria. A alegria, porque aquele que tem
a fé e a fidelidade em Deus, ele é alegre porque sabe que não está sozinho em momento algum. E essa pessoa que então produz esses frutos, ela converte esses frutos, que são essas virtudes, em auxílio às criaturas que estão ao seu redor. E assim, ela acaba lançando sementes de amor, de consolo, de auxílio e de cuidado. E se nós, então, compreendermos que aquele que atende, que obedece, que se fideliza à mensagem de Jesus, à mensagem do Evangelho, à palavra divina que Jesus vem nos trazer através dos seus ensinamentos, aquele que se fideliza a isso e produz os frutos da virtude, ele está como um colaborador, como um cooperador da expansão e da edificação do reino dos céus sobre a terra. E essa é a chave para entendermos o ministério de Jesus sobre a terra. Por quê? O que nós podemos concluir de tudo isso que vimos acerca dessa parábola? Com a parábola nós aprendemos que o melhor semeador, Jesus, o Verbo de Deus, o enviado divino, o melhor do semeador, semeando a melhor das sementes. Que semente era essa? A palavra de Deus. Mesmo assim, essa semente, semeada pelo melhor semeador, pode ser frustrada. Por que ela pode ser frustrada? Porque a função do semeador é semear, espalhar. E a responsabilidade pelo desenvolvimento da semente compete a quem? Ao solo que a recebe. Compete a cada um de nós. Então, se o reino dos céus, proclamado há mais de 2000 anos, não teve a expansão esperada e desejada pela humanidade, a culpa não foi do semeador. A responsabilidade foi do solo que acolheu. E muitos de nós nem recebemos bem Jesus, imagine a sua mensagem. E também nós aprendemos com essa parábola que o desenvolvimento da semente é progressivo, é lento, ele passa por um processo. A semente primeiro é lançada no solo escuro, fica sob o peso da terra, depois ela tem que romper o envoltório que a protege, lançar as raízes para baixo, depois ela precisa criar forças para romper a superfície da terra e depois ela precisa crescer em direção à luz solar. E se nós compararmos o desenvolvimento dessa semente com o nosso desenvolvimento também, lançados na materialidade, na densidade das coisas materiais, somos convidados a nos desenvolvermos na horizontalidade das coisas do mundo. Só que não apenas isso, nós precisamos nos desenvolver na verticalidade das coisas espirituais, porque assim como uma planta não vive sem a luz solar, nós não conseguimos também viver sem a unidade, sem a comunhão com o Pai. E muitos então podem dizer assim, mas aquele que conseguiu acolher a semente, e aquele que fez com que ela se desenvolvesse, tudo bem. Mas e aquele que não desenvolveu a semente? Como é que fica? Será que ele nunca mais vai ter oportunidade de desenvolver essa semente? Não. Ele sempre terá oportunidade. Nada nos separa do amor do Pai. Então Deus sempre envia novos semeadores para continuar o trabalho de Jesus, e assim podemos citar tantos grandes nomes como Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, todas aquelas pessoas que trabalham em prol da humanidade, independentemente de religião, filosofia.
envia também, Deus, aqueles semeadores individuais tão carinhosos que representam aquela mãe acolhedora, aquele profissional que nos encaminha na vida, aquela pessoa dedicada na área da saúde. Mas, muitas vezes, o solo do nosso coração está tão endurecido. E nós estamos com tanta dificuldade para acalentarmos essa semente que Deus utiliza de um instituto que eu denomino carinhosamente de arado celeste. Porque para a semente penetrar, precisa acontecer o quê? A terra do nosso coração ser volvida, remexida. E às vezes, como a terra do nosso coração é remexida? Através de um problema financeiro, um problema familiar, através de um problema de saúde, através de um desafio de relacionamento, um desafio no trabalho, um desafio de ficarmos sem trabalho. E aí, então, é nesse momento que a terra do nosso coração é remexida, que Deus utiliza desse recurso não como um castigo, não como uma punição, mas Ele não quer que nós nos afastemos dEle. Já não foi dito que nenhuma ovelha se perderá? Às vezes, essa dor que nos aflige tanto, é um recurso extremado do Pai, para que nós não nos percamos no caminho. Assim, meus queridos, o que eu gostaria de deixar de mensagem na noite de hoje? O Evangelho de Jesus, a sua vida, os seus ensinos são encantadores. E pode ser que com essas breves ponderações, muitos de nós tenhamos ficado estarrecidos com a beleza dos ensinos de Jesus, com a grandiosidade do ser de Jesus. Mas eu gostaria que cada um de nós fizesse algumas reflexões. Porque diante dessa semente com potencial germinativo e criador tamanho, o que temos feito com a mensagem do Evangelho? Será que nós temos dado a divina importância? Será que nós reconhecemos em Jesus esse verbo de Deus? O que nós temos semeado? Porque até então nós falamos da boa semente, mas também podemos semear a má semente. Qual tem sido a nossa produtividade na gleba da vida? Será que, com todo o conhecimento que eu tenho, eu estou produzindo o esperado? Será que eu consigo enxergar no meu irmão uma pessoa com as mesmas dificuldades e que passa por vicissitudes iguais ou piores às minhas, e como eu tenho me comportado perante ele? Será que eu tenho vivenciado esse evangelho pelo qual eu sou atraído? E quando a dor bate à nossa porta, toque, toque, toque. Porque aqui precisamos só lembrar o seguinte: a dor tem sempre a finalidade de nos aproximar de Deus, fazendo com que nós nos depuremos. Mas a causa da dor pode ser diversa. Pode ser que nós tenhamos os débitos pesados de um pretérito de uma outra vida. Pode ser que nós, mesmo nessa vida, tomamos atitudes inconsequentes, estamos colhendo as consequências disso, mas precisamos lembrar que de tantas causas, a função de arar a terra do nosso coração para que nós nos voltemos ao Pai é uma possibilidade. E quando a dor bate à nossa porta, como temos reagido? Será que nos revoltamos? Será que esbravejamos? Como nos comportamos diante dessa dor
que sempre vai nos trazer um ensinamento. O que eu desejo é que cada um de nós, quando for visitado por essa dor tão indesejada por todos nós, possa refletir mais ou menos assim: enxerga a dor como tua aliada, que o solo do teu coração prepara para receber a semente lançada pelo Mestre Maior na grande seara. Bem diz assim a dificuldade que te convida a compreender. Não há paz, nem mesmo felicidade, sem os ensinos de Jesus viver. Descobre em cada problema o desafio e não te deixes cair em desvario. Busca no solo do teu coração os nutrientes da fé a te sustentar. Trabalha e prossegue sem desanimar. Em tudo, coloca o amor em ação. Permita brilhar a tua luz. Sê como a boa terra que produz os frutos da obediência. Desperta a tua consciência para o sol divino do Evangelho. Abandona por completo o homem velho e todo desejo que acalente, que sufoca a divina semente. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.